Boa noite, a paz de Cristo no teu coração, tudo bem? Vamos meditar hoje no livro de João, capítulo 14, versículos de número 6. Nos diz assim o texto sagrado: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. O que significa eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você já se fez essa pergunta? Aqui são três verdades absolutas ditas pelo próprio Jesus. Quando um dos seus discípulos, chamado Tomé, lhe disse: Senhor, não sabemos o caminho. E Jesus disse: Não sabes? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo que três verdades absolutas, três grandes verdades esclarecedoras. A primeira verdade é: eu sou o caminho. Ou seja, nenhum caminho leva a Deus senão o caminho chamado Jesus Cristo. Eu que sou a verdade. Jesus é a única verdade absoluta que a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, nos diz. E eu sou a vida. Jesus é o único que tem fonte de vida eterna para nós. Quando ele diz à mulher samaritana: Olha, mulher, se beberes da água que eu te der, nunca mais tornarás a essa fonte aqui. Porque essa fonte, você bebe a água dela e você tornará a ter sede. Mas da água que eu te der, tornará uma fonte dentro de si, que fluirá rios de águas vivas. Jesus estava falando de vida eterna. Ele é a vida, a única vida é Jesus Cristo. Você já se perguntou o que é isso? O caminho, a verdade e a vida? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ao responder à pergunta de seus discípulos na noite em que foi traído. Essa frase faz parte do último discurso de Jesus em instruções aos seus discípulos antes da crucificação. Isso foi uma noite anterior ao capítulo 13 de João. A frase eu sou o caminho, a verdade e a vida também é um dos chamados 7 grandes eu sou. As 7 grandes expressões que Jesus disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a fonte de águas vivas. São 7 verdades absolutas que Jesus expressou aqui. Por que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto confortava os seus discípulos acerca da sua partida iminente. Os seus discípulos estavam tristes, preocupados, angustiados, perplexos, sem saber o que fazer. Com a informação de que Jesus estava de partida para um lugar. Naquele momento eles não poderiam acompanhá-lo. Jesus então lhes disse que deixassem de estar preocupados e turbados os corações. Quando ele disse no capítulo 14, versículo 1, ele disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava confortando os seus discípulos, porque estava próximo da crucificação. Jesus iria para o Pai. Mas Jesus estava preparando os seus discípulos. Ele disse: Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao meu Pai para que envie o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo da verdade é aquele que habita em nós. Esse Consolador, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: a promessa do Espírito Santo virá sobre vós. Essa é a promessa de meu Pai. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, a descida do Espírito Santo. Jesus estava confortando os seus discípulos porque eles estavam ficando angustiados, perplexos, agoniados. Após dizer que haveria lugar na casa do Pai para eles, também Jesus disse: Eles conhecem o caminho para onde eu estou indo. João 14, versículo 4. Jesus disse: Isto, pois anteriormente, durante 3 anos, ele já havia revelado como sendo o caminho para o Pai. Observe João capítulo 8, versículo 19, capítulo 10, versículo de 1 ao 38,
E no capítulo 12, do versículo 26 ao 50, Jesus sempre se revelando como o único caminho para o Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E em Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito que nenhum nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Aquele mesmo que João vai dizer, que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, que também morreu por nós na cruz, para nos dar o direito de termos uma vida eterna com Deus. Em grego, essa palavra significa tetelestai, foi paga a sua sentença. Deus ele pagou o preço dos seus pecados lá na cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus. No entanto, o apóstolo Tomé, talvez representando também os demais discípulos, disse a Jesus que eles não sabiam nem para onde ele estava indo, e muito menos qual era o caminho para lá. No versículo 5 de João capítulo 14, pode acompanhar. Essa pergunta de Tomé se harmoniza com o fato de que frequentemente os discípulos demoravam a entender o ensino de Jesus. Muitas vezes eles interpretavam mal as palavras do Mestre. Quantas pessoas interpretam mal aquilo que ouvem? Cuidado, meu irmão, para você não interpretar errado aquilo que você está ouvindo. Cuidado para você não interpretar errado aquilo que você ouve. Uma má interpretação daquilo que ouvimos, podemos distorcer toda a verdade. Toda a verdade pode ser lançada por terra quando interpretamos mal aquilo que ouvimos. E eles não compreendiam muitas vezes o que Jesus estava dizendo. Certa feita, um dos discípulos perguntou ao mestre: Mestre, por que eles falam tanto por parábolas? E Jesus, respondendo aos seus discípulos, disse: Porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Todavia, Jesus responde à pergunta de Tomé de forma bastante clara e direta: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Jesus Cristo é o único caminho, meu irmão, você que está me ouvindo. Jesus Cristo é a única verdade. Jesus Cristo é a única vida. Você pode buscar vida em diversos outros ambientes. Você pode buscar vida nas drogas. Você pode procurar verdade em qualquer outro ambiente. Mas a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, vai nos dizer que Jesus ele é a única verdade absoluta. Que Jesus ele é o único caminho verdadeiro. E que Jesus, queridos, ele é a verdade. E ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Ninguém. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória eternamente ao nome de Jesus Cristo para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A expressão eu sou o caminho significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o seu povo. Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro nesse próximo versículo, nesse próximo texto de João 14, como também é o caminho de Deus para o homem. Isso significa que as bênçãos que procedem do Pai alcançam os redimidos filhos de Deus. Leia depois aí Mateus capítulo 11, versículo 27 ao 28. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas o caminho, mas é também a verdade. Ele é também a pessoa no sentido de que ele é o único que nos revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus. Aquele que esteve lá na glória. Capítulo 17 de João, versículo 5, ele vai dizer: Pai, glorifica-me naquela glória que eu tive juntamente contigo antes da fundação do mundo. Isso nos revela que Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele esteve na glória. A Bíblia vai dizer que ninguém desceu do céu senão ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus. O homem caído em seus pecados, Mateus capítulo 11, versículo 27, leia depois. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os santos ao Pai. Jesus ele é o único que nos purifica. João capítulo 15, versículo 3 vai nos dizer
e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus, ela não só liberta a nossa mente, ela não só acrescenta fé, mas ela também nos lava de todos os nossos pecados, porque ela ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso pensamento, ilumina a nossa mente. Não foi em vão que o salmista vai dizer, no capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não foi em vão que ele disse isso, ele também disse, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra nos instrui acerca de que Jesus, ele é o personagem central da Bíblia Sagrada e nos conduz a Deus, o Pai, e nos conduz à salvação, à vida eterna. Não existe vida eterna sem Jesus Cristo. Não existe evangelho sem Jesus Cristo. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Ninguém morreu na cruz por você, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que, sendo Deus, se doou por você, entregou a sua própria vida por amor de você. Porque Ele te amou de uma tal maneira que Ele, sendo Deus, se doou. Ele olhou para você quando Ele estava lá no Gólgota, o seu sangue sendo derramado, Ele estava olhando, pensou em mim, pensou em você, Ele estava olhando para nós. Ele estava pensando em nós quando Ele morreu. Eu sou a vida. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Muitos personagens neste planeta já morreram. Muitos homens famosos já morreram. Muitas pessoas influentes que arrastaram multidões já morreram. Agora eu te pergunto, quantas delas ressuscitaram? O único que ressuscitou foi Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou para que você pudesse ter um direito lá no céu, estar ao lado de Deus. Para que um dia Ele pudesse dizer a você, vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, somente Ele pode ser o doador da vida para os que são seus. João capítulo 3, versículo 16, acompanhe depois. João capítulo 5, versículo 26. E João capítulo 6, 33. O livro de João revela o senhorio de Cristo, a autoridade de Cristo. E o seu amor incondicional por nós, pecadores. Porque Ele nos amou de uma forma indescritível, não dá para escrever, não dá para descrever o que Deus fez por nós. Quando Jesus disse Ele é a vida, Ele indica que somente Ele é o homem morto. Quando Jesus disse a vida, Ele indica que somente nele o homem morto em delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida. Nesse contexto em que, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa comunhão com Ele. Todos pecaram por meio de Adão e foram destituídos da glória de Deus, o velho Adão. Mas o novo Adão Cristo, esse trouxe vida a todos os homens. Onde abundou o pecado, superabundou a graça por meio de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao dizer isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus conclui dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração é resultado natural da frase anterior. Ela indica o quão os homens são absolutamente dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. Ninguém chegará a Deus senão por meio dele. Querido Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Temos uma total dependência de Jesus Cristo. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora a partir de Cristo. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora a parte de Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele. E nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Não há outro Cordeiro de Deus que tire o pecado do mundo. Simplesmente um.
Não há outro sacrifício que apazigue a santa ira de Deus. A ira de Deus foi aplacada em Jesus Cristo. Jesus sofreu toda a ira de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que aprova a Deus moê-lo. Ele sentiu a santa ira de Deus. Irmão, isso é sério. Isso foi por mim, por você. Aquela cruz era nossa. Aquela cruz era minha, era sua, mas ele suportou o peso da ira de Deus por amor a nós, irmãos. Reflita sobre isso. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, quanto mais poupará nós, pecadores. Deus não poupou os anjos quando pecaram, quanto mais a mim, homem pecador. A você, homem e mulher pecadora. Que venhamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar as nossas vidas plenamente a Cristo, que venhamos viver a plenitude do Espírito Santo. Queridos, também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho, a verdade e a vida. Definitivamente ninguém chegará ao Pai senão através dele. Queridos, Jesus, Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar você dos seus pecados. Sem Cristo, meu querido, estamos destinados à destruição. Sem Cristo estamos destinados à condenação eterna. Mas em Jesus Cristo temos vida, porque a Bíblia vai dizer que aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, sobre ele repousa a ira de Deus. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, sobre ele repousa a santa graça de Deus, que ele já passou da morte para a vida em Jesus Cristo. Receba essa palavra no teu coração e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que alcance mais vidas e mais pessoas desfrutem da verdade, que é a palavra de Deus. Não se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Forte abraço no teu coração e até a próxima.